Olá pessoal, bom tê-los aqui novamente. Então agora nós vamos dar continuidade à nossa aula a respeito das doenças da cultura da soja. E vamos falar a respeito das doenças radiculares de caule e haste e vagens, certo? Então, nesse momento, iniciando pelas doenças de haste, vagem e semente, a gente vai falar, por exemplo, a respeito de antracnose e mancha púrpura, nós já falamos, certo? Então agora nós vamos falar das demais, como cancro da haste, que é ocasionado pela diaporte. Então, duas espécies diferentes de diaporte ocasionam essa doença. A diaporte, na sua fase assexual, também é conhecida como fomopsis. Tá? Nós vamos ter o mofo branco, ocasionado pela esclerotina e esclerotiorum. E nós vamos estudar também a podridão parda das hastes, ocasionada pela cadófora agregata. Vocês podem notar que o cancro da haste está em azul, logo ele é favorecido por umidade e temperaturas elevadas. Já no caso do mofo branco, ele também é favorecido por umidade elevada. No entanto, a temperatura na qual ele pode ocorrer, ela é mais ampla. Ela vai desde os 10 até os 25 graus Celsius, tá? Onde esse patógeno ele pode se desenvolver e ocasionar doença. E a podridão parda da haste, ela acaba sendo favorecida por uma condição muito contrastante. Inicialmente, quando a gente tem aquele período de chuva, umidade elevada, o tempo mais friozinho, e contrastando com uma sequência de período mais seco e quente, tá? Que a gente acaba observando. E isso principalmente quando a gente tem o período de enchimento de vagens, vai acabar ocasionando a ocorrência da cadófora agregata, tá? Dentre as doenças radiculares, a gente vai ter podridão negra de raízes, também conhecida como podridão carvão, ocasionada pela macrofumina faseolina. A gente vai ter podridão vermelha de raízes, ocasionada por fusário. Né? Essas duas favorecidas mais em condições que nós temos baixa umidade, tá? Então, principalmente em solos mais arenosos, elas vão acabar ocorrendo mais. E a gente vai ter podridão radicular de Phytophthora, favorecida por alta umidade, ocasionada por Phytophthora sojae. Tombamento de Rhizoctonia, ocasionada por Rhizoctonia solane. E a podridão radicular de Corinéspora, ocasionada pela Corinéspora cassicula, que também é agente causal justamente da mancha-alvo, que a gente estudou lá nas manchas foliares, certo? Quais são as características gerais que favorecem essas doenças? Então, eu coloquei aqui principalmente relacionado à sobrevivência, tá? Quais são as condições nas quais esses patógenos podem sobreviver? Eles podem sobreviver em sementes, através da qual eles podem ser disseminados. Então, o uso de sementes sadias e tratadas também vai fazer parte do controle dessas doenças, né? E também pode sobreviver no solo. No solo, esses patógenos eles podem sobreviver porque, como a gente observou, grande parte deles são agentes causais de podridões. Agentes causais de podridões, como a gente estudou lá na fitopatologia 1, eles são necrotróficos, ou seja, são agentes que conseguem sobreviver em matéria orgânica no solo, fazendo a decomposição dessa matéria orgânica. Então, o que acontece? Eles conseguem sobreviver degradando resíduos culturais das culturas às quais eles conseguem ocasionar doença ali no solo. E isso vai acabar dificultando muito o controle desses patógenos. Logo, se eles sobrevivem nesse solo, a gente tem que evitar movimentar esse solo, tá? Esse solo pode ser movimentado como? Pode ser movimentado através de implemento, quando a gente faz os tratos culturais na área, levando, por consequência, o solo de um lado para o outro, seja no rodado ou junto no implemento, né? Isso pode disseminar a doença na área. Ou quando a gente deixa de fazer a manutenção da cobertura vegetal. Por quê? Quando o solo está encoberto e eu tenho uma chuva forte, eu não tenho escoamento superficial de água. Agora, se eu não tiver esse solo com uma cobertura vegetal presente, o que acontece? Se eu tiver uma chuva muito forte, eu vou acabar tendo a água escorrendo superficialmente. Quando ela escorre, ela leva também partículas de solo e também vai acabar levando o patógeno. Então, eu tenho um aumento da disseminação dessas doenças de solo, certo? Então, a cobertura vegetal também vai auxiliar e evitar a disseminação desse material. Agora, se eu falei que a disseminação pode se dar por implementos na área de cultivo, eu posso evitar isso fazendo o quê? Pegando essa porção da área que eu tenho a ocorrência dessa doença e deixando essa área por último para ser manejada. Por quê? Se eu deixar essa área para ser manejada por último e manejar todo o restante que não tem ocorrência da doença primeiro, eu evito de estar levando o patógeno dessa área doente para todo o restante da área que é sadia, certo? Então, a gente consegue controlar bem as doenças dessa forma. E alguns patógenos apresentam estruturas de resistência. Dentre essas estão, por exemplo, os escleródios, que vão ser formados pela esclerotínia, pela macrofomina, pela rhizoctonia.
Os escleródios, eles são o quê? Eles são estruturas de resistência formados lá por emaranhado de hifas, né? E podem sobreviver nas áreas de cultivo por até 8 anos. Então, eles têm um período muito longo de sobrevivência. Agora, imaginem o seguinte. O escleródio, ele é formado por esses fungos. Cada vez que o fungo consegue infectar a planta e aumentar a quantidade de fungo que está colonizando essa planta, ele vai formar esse escleródio. Então, quanto mais plantas ele colonizar, mais escleródios vão ser formados. Muito bem. Se ciclo após ciclo de cultivo eu coloco plantas suscetíveis, a quantidade de escleródios presente aumenta. Então, quer dizer que eu estou aumentando a quantidade de patógeno presente na área e ele já tem uma capacidade de sobrevivência muito alta, certo? Então, isso é péssimo. Então, utilizar a rotação de culturas vai auxiliar a gente a reduzir a quantidade de escleródios que é formado. Olha que bacana, né? Aí, o que acontece? Quando a gente faz isso e soma-se a isso, por exemplo, a utilização de agentes biológicos, os agentes de controle biológico podem predar esses escleródios e reduzir a sobrevivência deles. Então, a gente começa o quê? A gente diminuiu a quantidade de escleródios que era formado. A gente diminuiu o tempo que eles vão sobreviver na área, porque o agente biológico está auxiliando no controle. Opa, eu começo a caminhar justamente para uma forma melhor de controle dessa doença e redução dela dentro da área de cultivo, certo? Então, isso a gente deve buscar, tá bem? Mas vamos lá, quais os sintomas dessas doenças? Então, primeiramente, cancro da haste, né? No caso, o cancro da haste é ocasionado por duas espécies distintas de diaporte, né, conhecidas como Phomopsis, na sua fase assexual, né, desse fungo, a diaporte aspalate e a diaporte caulívora. Então, são as duas espécies que ocasionam essa doença. No caso, o que a gente observa dentre os sintomas? Lá na parte do caule da planta, a gente vai observar lesões que vão apresentar uma coloração esbranquiçada, com vários pontos de coloração escura, né, enegrecida na porção central, bordo dessas lesões geralmente de coloração escura também, tá? E se a gente for olhar isso sob a lupa, a gente vê justamente a formação das estruturas reprodutivas. E olha uma curiosidade, quando a gente pega e faz a raspagem dessa haste que tem a ocorrência de Phomopsis, a gente vê justamente os sintomas de mancha zonada. Então, aqui a gente tem o exemplo da mancha zonada, certo? Vocês conseguem perceber o que? A gente tem aqui diferentes zonas de lesão, tá? Esse sintoma é comum da gente observar. Isso aqui é resto cultural, que eu peguei numa área de cultivo, né? Logo antes de iniciar realmente a quarentena, porque eu sabia que a gente ia começar justamente as aulas de controle de doenças na cultura da soja. Então, eu fui numa área que tinha soja anteriormente plantada e coletei esses resíduos para conseguir mostrar para vocês, certo? Vocês conseguem ver, ó, a gente tem certinho a mancha zonada aqui ocorrendo na haste, tá? Então, para observar esse sintoma, faça a raspagem da parte externa e a gente consegue ver. Então, aqui a gente tinha ocorrência de lesões de Phomopsis, certo? Ou seja, da diaporte, é cancro da haste, tá bom? O cancro da haste vai dar, então, essa pigmentação esbranquiçada, com pontinhos pretos, o bordo da lesão de coloração escura. Se a gente raspar, a gente vai ver a mancha zonada. Se a gente abre essa haste ao meio, a gente observa justamente que a medula, ela passa a apresentar uma coloração castanha e ela perde a viabilidade, tá? A gente pode acabar observando também acamamento bastante severo, além desse cancro da haste, e como a gente perde a funcionalidade de medula, a gente acaba, em função da ocorrência dela, observando folha carijó se desenvolvendo na parte aérea, principalmente após o período de florescimento, que é quando a planta demanda mais água e mais nutrientes a partir do sistema radicular. E daí esses vasos não estão funcionando como deveriam, certo? Então, a gente vai acabar observando. E o que é essa folha carijó? É quando a gente observa, entre as nervuras principais da folha, o início de um amarelecimento que posteriormente evolui para uma necrose. Então, a gente vai ver pontos necrosados entre as porções entre nervuras, com bordos amarelos e as nervuras permanecendo muitas vezes de coloração ainda verde. Tá? Essa é a característica da folha carijó. Podridão parda da haste, ocasionada pela Cadophora gregata,
Também vai ocasionar aqui a descoloração dos vasos, vai acabar afetando a viabilidade desses vasos em transportar água e nutrientes. Externamente, a gente também vai ver os sintomas de alteração ali, ocasionando uma tonalidade mais parda, realmente na parte externa das hastes das plantas. Na planta como um todo, a gente observa as folhas começando a apresentar um amarelecimento e um sintoma também de folha carijó. Nesse caso, muitas vezes bem mais pronunciado, tá? Então gerando porções bem mais evidentes ali, necrosadas, a nervura se mantendo com uma coloração bem verde e as laterais ali com uma pigmentação amarela. O mofo branco, por sua vez, a gente acaba observando na área de cultivo a ocorrência dele nas plantas e ele sobrevive em função da presença dos escleródios, que é aquela estrutura de emaranhado de hifas, onde a hifa vai se emaranhando, 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 posteriormente acaba ocorrendo na parte externa a pigmentação, então ele fica de coloração enegrecida e vai sobreviver ali no solo por cerca de até 8 anos. Esse escleródio, que sobrevive ali no solo, em condição de umidade e temperatura adequada, ele germina e ele pode formar as estruturas que a gente chama de apotécio, né? Que são estruturas em forma de taça, que na parte superior dessa taça vão apresentar justamente as ascas com os ascósporos. Quando a gente tem a formação desse apotécio com ascas e ascósporos, e quando eles chegam na maturidade, ocorre justamente a liberação ativa, ou seja, o próprio fungo vai dispersar esses esporos. E essa dispersão ativa, ela ocorre, então, pela ejeção desses ascósporos a alguns centímetros de altura. E isso faz com que eles vençam justamente aquela camada de área estacionária e consigam ser disseminados até na cultura. O problema é que muitas vezes o mofo branco, ele vai, através desses esporos, ele vai acabar contaminando justamente as flores, né, e afetando de forma mais intensa a nossa produtividade, certo? Então, isso não é algo que a gente quer que ocorra na nossa área de cultivo. Quais são os sintomas que a gente vai observar lá na área de cultivo? Quando a gente tem a ocorrência da esclerotina e esclerotiorum, do mofo branco, a gente vai observar o desenvolvimento de podridão mole nas plantas, inicialmente com aquela característica aquosa, tá? E na sequência a gente começa a ver o desenvolvimento de um micélio branco, cotonoso, na parte externa, de forma abundante. Esse micélio, conforme ele vai se desenvolvendo, ele começa a se enovelar, né? Quando ele está bem desenvolvido. Enovelando-se, ele vai formar justamente os escleródios, de coloração enegrecida, que a gente observa na parte externa ali das plantas, mais posteriormente, né, mais para o final do ciclo da cultura. Então, o que vai acontecer? Essas plantas que inicialmente apresentavam essa podridão aquosa, esse micélio esbranquiçado na sua parte superior, né, a gente acaba observando a seca, a murcha, o amarelecimento dessas plantas, né, o crestamento das folhas, as hastes passam a ficar secas, essas plantas ficam ainda eretas, elas não tendem a tombar, e a gente tem a observação ali dos escleródios, podendo ser esses observados na face externa da haste, na parte interna, então internamente aos vasos, né, e inclusive ali junto nas vagens, né, ali junto com as sementes. E esses escleródios vão sobreviver ali no solo. Aqui eu vou fazer um adendo para vocês com relação ao manejo do mofo branco, que deve ser feito sempre sob forma de manejo integrado. Então, o que acontece? O mofo branco, ele sobrevive na área através da produção de escleródios. Vamos lá então. Então, lá na nossa área de cultivo, a gente vai ter o solo e a gente vai ter o escleródio ali na área. Sob condição de umidade e temperatura favorável, o que vai acontecer? A gente vai ter a germinação desse escleródio, certo? Ele pode germinar e formar hifas ou ele pode germinar e formar o apotécio. Se ele formar o apotécio, na parte superior do apotécio, ele vai ter as ascas com os ascósporos, né? Sempre em número de 8 ascósporos ali. Muito bem. Agora, se na área eu fiz o plantio de soja, eu vou acabar
tendo a cultura, né, ali na área de cultivo. Vamos fazer uma florzinha aqui. Muito bem. E o que acontece? Quando eu tenho a ejeção desses esporos, eles são levados pelo vento, né? E podem atingir a flor, acabar ocasionando a podridão dessa flor, a podridão da vagem, né? Formação de escleródio junto com as sementes, e isso definitivamente não é o que eu quero. Pode, é claro, eles acabarem atingindo a haste. Esse próprio micélio que desenvolveu pode chegar até a haste da planta e infectar ela, que também é algo que nós não queremos. Então, como que a gente pode fazer para manejar e reduzir os problemas com esse mofo branco? Bom, primeiramente, vamos começar pensando o que a gente pode fazer para afetar aqui o escleródio. O escleródio, ele vai ter alguns fungos que auxiliam no controle dele, como, por exemplo, tricoderma. Então, a utilização de tricoderma ali no solo, ela pode ser favorável, porque ele é um agente de controle biológico, tá? Que vai estar favorecendo o controle dos escleródios que estão presentes no solo. Muito bem, então eu apliquei o tricoderma vai atuar sobre os escleródios, certo? Mas é claro que ele é um agente biológico, ele vai precisar de condição favorável para ele conseguir se desenvolver bem, certo? Então ele sozinho não vai fazer um trabalho que vai ser 100%. Como que a gente pode favorecer isso? A gente pode dar uma condição melhor para o tricoderma, como? Utilizando culturas que promovam uma boa cobertura de solo e que mantenham uma boa palhada em cima desse solo. Olha lá, se eu usar uma cobertura que vai manter uma boa quantidade de cobertura do solo, vai formar uma boa palhada, o que vai acontecer? Mesmo que eu tenha condição favorável para esse escleródio germinar, formar o apotécio e esporular, a palhada sobre o solo, ela vai ser uma barreira para que os esporos formados pela esclerotínia não consigam chegar na flor. Olha que bacana. Então, nesse momento, eu já começo a afetar o quê? A dispersão dos esporos e que ele afete justamente as flores, né, as vagens, né, a produção de sementes, assim por diante. Então, eu combati mais uma forma que ele utilizava para atacar essa planta. Outro fator, usando uma cobertura vegetal, eu vou diminuir a temperatura do solo, vou manter mais umidade e isso vai favorecer mais ainda o desenvolvimento do tricoderma, para que ele atue sobre os escleródios. Não só do tricoderma, mas também de outros agentes biológicos que estão aqui no solo de forma natural, que já ocorrem aqui. Então, eu vou favorecer os organismos que a gente chama de organismos benéficos, certo? Agora, como mais que eu posso atuar? Fazendo o quê? Rotação de culturas. Por quê? A rotação de culturas vai utilizar culturas não hospedeiras entre um ciclo e o outro da soja, tá? Quais culturas que são as mais indicadas? As gramíneas. Por quê? Porque elas não são hospedeiras da esclerotínia, certo? Então elas podem ser utilizadas para fazer essa rotação. E a gente já pode ir pensando na gramínea como uma forma também de aumentar a quantidade de cobertura vegetal, tá? Que a gente tem na área. Muito bem, então uso do controle biológico, uso da rotação de culturas, uso de coberturas vegetais. O que mais que eu posso utilizar, né? Então aqui no caso, a gente pode estar utilizando também o controle químico, tá? O controle químico, ele vai ser utilizado quando? Ele vai ser utilizado principalmente durante o período próximo da floração. Para quê? Ou da floração, parte reprodutiva da planta. Para a gente proteger quem? A flor, de acabar sendo contaminada pelos esporos da esclerotínia, tá? Então, nesse caso, a gente pode trabalhar com produtos recomendados justamente para o controle da esclerotínia, para evitar
que ela venha a ocorrer. Então, são diversas medidas que são utilizadas no manejo integrado, aqui no caso do mofo branco. Essas medidas também vão auxiliar no controle de outras doenças? Sim, também vão auxiliar no controle de outras doenças, certo? Então, elas são muito boas, fazem parte do manejo integrado de doenças, certo? Outra doença que a gente vai ter bastante problema de ocorrência nas áreas, e cada vez mais a gente vem observando o aumento nas áreas de cultivo, vai ser a podridão negra ou podridão carvão de raiz, que é ocasionada pela macrofomina faseolina, tá? Então, dentre também o material que eu fui a campo coletar, antes de iniciar esse período de quarentena, eu coletei algumas amostrinhas que elas tinham a presença justamente da macrofomina. Então, aqui a gente tem uma haste que tem a pigmentação mais próxima do que seria sadia, tá? E aqui a gente tem uma haste que vocês podem observar que tem uma coloração acinzentada, tá? Se a gente olha ela bem de perto, a gente vê que ela é cheia de pontinhos, tá? O que são esses pontinhos? Esses pontinhos, que acabam conferindo essa coloração acinzentada dessa haste, são os microescleródios. Se a gente olhar com a lupa, a gente vai ver justamente isso aqui, tá? Então, a formação de microescleródios, escleródios bem pequenininhos, bem diminutos, visíveis com lupa, tá? De coloração preta e que a gente vê ali em grande quantidade no tecido das plantas que estão acometidas pela macrofomina. Eles também têm capacidade de sobrevivência por longos períodos no solo, tá? Como é uma doença de solo, assim como as demais doenças de solo, as manchas vão ser observadas geralmente em reboleiras, tá? E como que a gente observa? Ela pode acometer raízes, colo de plantas, e geralmente a gente vai ver isso ocorrendo ali inicialmente sobre uma porção de anéis, né, por assim dizer, na base dos cotilédones, nas plantas jovens, principalmente sob forma de anéis, a gente vai ver uma característica mais concêntrica, cinza, né? Se a gente faz a raspagem das hastes, a gente vê na parte abaixo ali da parte externa a formação justamente dos escleródios, né, diminutos. Essa coloração carvão, ela é conferida em função da ocorrência da doença. E quando a gente vai olhar isso sob o microscópio, a gente vê que o tecido ele começa a se desfazer realmente em função da ocorrência da macrofomina faseolina, tá? Então, a gente acaba conseguindo observar nas plantas que estão acometidas essa podridão com característica acarvoada, tá? Nas raízes, no colo e inclusive nas hastes das plantas. Geralmente favorecida quando a gente tem o prostamento das plantas, ou seja, quando a gente acaba tendo um tombamento de plantas, né, mais acalmamento, acaba favorecendo mais, tá? Em parte aérea, a gente tem amarelecimento das folhas, seca das plantas, né, sempre ocorrendo ali em reboleiras. Se a gente for, aqui também se a gente for olhar a parte interna dos vasos, a gente vê também a formação desses microescleródios bem pequenininhos, diminutos, na porção interna dos vasos, certo? Podridão vermelha de raiz, né, ou síndrome da morte súbita, que é ocasionada pelo Fusarium, né, então diferentes espécies de Fusarium podem ocasionar essa doença. A gente vai observar ela ocorrendo no início do ciclo, onde a gente observa a formação então de lesões de coloração avermelhada. Pode ser observado também em plantas mais adultas, pode acabar ocasionando podridões radiculares também, tá? Vai acometer aí não somente a soja, como também outras culturas. E isso vai ser observado sempre sob forma de reboleiras nas áreas de cultivo. Lembrando que a coloração dos tecidos vai tender a uma coloração rosada, avermelhada nos tecidos, que é a característica própria do micélio do fungo. Tá? Podridão de fitóftora, né? Podridão de raiz, e também pode ocasionar podridão de hastes. Podridão de raiz pode acabar ocasionando tombamento de plântulas, né, na fase inicial de desenvolvimento, onde a gente observa a característica aquosa, enegrecida dessas lesões nas plântulas, tá? Podendo acometer hipocótilo, cotilédones, afetando elas inclusive em pré-emergência, mas também em pós-emergência. E nas plantas adultas, onde a gente vai observar a podridão das hastes com recobrimento
por um micélio esparso de coloração esbranquiçada. Tá? Se a gente observar bem de pertinho, a gente consegue ver algumas bolinhas pequenininhas que são referentes aos esporângios formados pela Phytophthora. Geralmente vai ser mais favorecida em períodos de maior quantidade de chuvas. Solos compactados, a Phytophthora também vai acabar tendo uma maior incidência. Tá? Então, quando a gente tem um acúmulo excessivo de água, vai favorecer a ocorrência dela. Solo compactado, solo mais pesado, excesso de água, favorece a ocorrência da Phytophthora. Tombamentos, mortes em reboleira, nesse caso ocasionados por Pythium e Phytophthora, vão ser sintomas bastante similares, a gente vai ter tanto em pré quanto em pós-emergência, a ocorrência aí dos tombamentos de plântulas. Nesse caso, muitas vezes favorecido por temperaturas um pouco mais amenas. Tombamento e mela de folhas ocasionado por Rhizoctonia solane. Nesse caso, a gente vai ver também a ocorrência em reboleiras. O tombamento, caracteristicamente, vai ser observado uma característica que o distingue dos demais agentes causais de tombamento. Tá? Fusarium, quando ocasiona o tombamento, vai ocasionar avermelhamento do colo e raízes. Pythium e Phytophthora é uma coloração mais escurecida, um pouco mais aquosa, E quando a gente vai olhar os tombamentos de Rhizoctonia, ele vai ocasionar o anelamento na região do colo da planta. Tá? Então ele vai anelar a região do colo. A gente observa um estrangulamento do colo da planta. Essa é uma característica que a gente pode utilizar para diferenciar a campo. E daí a gente tem sempre esses sintomas sendo observados em reboleira. E esse patógeno sobrevive também sob forma de escleródios ali no solo. E o que acontece? Quando a gente chega mais para o final do ciclo, a gente também pode ter o desenvolvimento do sintoma de mela na planta de soja, sob condições de alta umidade. Então, mela de folhas, pode acometer hastes e vagens também. Tá? E, por fim, nós temos as nematoses. Então, nós temos diferentes nematóides que acometem a cultura da soja. Nematóides de galhas, nematóide de cisto, nematóide de lesão, nematóide reniforme e também nematóide de parte aérea, como o caso do Aphelencoides, onde a gente tem o Aphelencoides besseyi. Tá? Nematóide de galhas, quais são os seus sintomas? Então, nematóides é patógeno de solo, então sempre vai ser sintoma em reboleira. Comumente a gente observa ele ocorrendo em reboleira nas áreas de cultivo. Aqui a gente vai observar plantas de porte reduzido, amarelecidas, tá? Vão ter redução de produção também, e quando a gente faz o arranque dessas plantas, a gente observa a formação das galhas, nodosidades, deformações do sistema radicular. Por quê? Quando esse nematóide penetra no sistema radicular para se alimentar, ele induz a formação ali próximo do cilindro vascular de um sítio de alimentação e começa a absorver nutrientes a partir da planta. Isso vai fazer com que aquelas células das quais ele se alimenta, elas sofram a hipertrofia, ou seja, aumentem de tamanho, e no entorno delas algumas células sofrem hiperplasia, começam a se dividir de forma exagerada. Ou seja, basicamente é a formação de um tumor ali na raiz. E a raiz forma, então, a galha, que é o sintoma que a gente visualmente acaba observando. E cada fêmea dessas vai ter a capacidade de colocar cerca de 500 ovos. E o ciclo de um nematóide desses dura em torno de 20 dias. Como a gente tem no ciclo da soja um ciclo bem mais longo, em torno de 120 dias, a gente acaba tendo vários ciclos do nematóide e a população dele aumenta, então, ao longo do ciclo. O Heterodera glycinis, nematóide do cisto da soja, tá? Esse nematóide, ele também vai acabar ocasionando reboleiras com plantas de menor porte e podem apresentar amarelecimento nas áreas de cultivo, só que quando a gente arranca essas plantas, a gente não observa nodosidades na raiz. A gente vai observar o quê? Um monte de bolinhas aderidas nessa raiz. O que são essas bolinhas? É o próprio nematóide, é o que a gente chama de cisto, tá? Inicialmente, então, esses cistos, essas fêmeas do nematóide, elas vão estar branquinhas, Então, lembra o sintoma de uma raiz cheia de perolazinhas, a gente fala o sintoma de raiz perolada, E mais para o final do ciclo, conforme essas fêmeas vão morrendo, elas passam a adquirir uma coloração castanha, formando, então, um cisto castanho, couriáceo que a gente conhece. E isso acaba afetando, então, justamente a produção da planta. Como que a gente vai ter a produção afetada? O nematóide, quando ele penetra na raiz, ele também forma o sítio de alimentação, nesse caso chamado vamos ver aqui, sincício ou síncito, A gente vai ter então o sítio de alimentação sendo formado,
aqui a formação de macho e fêmea, a gente observa, a reprodução que é cruzada, então a gente tem alto nível de variabilidade, tá? E a gente observa o quê? Que a fêmea, quando ela se reproduz, ela vai fazer a postura de uma parte dos ovos na parte externa e uma parte fica retido dentro do seu corpo. E olha só, aqui não tem a formação da galha. A raiz continua fininha, mas como a fêmea aumenta, ela acaba rompendo justamente a raiz e expondo o seu corpo para a parte externa, tá? E conforme ela vai chegando no final do ciclo, ela vai formar então esse cisto castanho coriáceo, que é muito resistente. Pode sobreviver ali por anos na área de cultivo, certo? Então, a gente vai acabar observando a ocorrência dele na área, reduzindo a produtividade ali. Nematóide das lesões radiculares, o nematóide das lesões, são os nematóides do gênero Pratylencos, se destaca, por exemplo, o Pratylencos brachiurus, né? No entanto, tem outros nematóides que ocasionam sintomas muito similares, isso a gente deve ficar de olho, tá? Mas qual seria o sintoma do Pratylencos? O Pratylencos, ele é um nematóide migrador, então ele entra dentro da raiz e ele vai se movimentando ali dentro da raiz, formando galerias, tá? Ou seja, ele vai realmente quebrando as células. E em função disso, a gente vai acabar observando o escurecimento da porção da raiz onde ele está parasitando e também o afinamento dessa raiz nessa porção, como a gente pode observar justamente aqui nessa foto. Agora, o que acontece? Como ele não forma nenhum sítio de alimentação dentro da planta, ele simplesmente acaba reduzindo a quantidade de raiz que a planta tem, em função de matar algumas porções da raiz, por assim dizer, a gente acaba vendo plantas geralmente com um porte menor, raízes menos desenvolvidas e escurecidas. É isso que a gente vê na área quando a gente tem a ocorrência do Pratylencos, tá? E por fim, nematóide de parte aérea, sim, existe, tá? Parte do ciclo deles ocorre no solo. Então a gente aqui tem, por exemplo, a ocorrência do Ophelencoides besseyi. Quando a gente tem a ocorrência dele na área, ele vai ocasionar encarquilhamento de folhas. Essas folhas geralmente acabam tendo um desvio da nervura central, formando um lado do limbo foliar maior do que o outro. As plantas podem muitas vezes ter um efeito de stay greening, ou seja, elas acabam não entrando no período de reprodução, não tendo floração, formação de vagens, né? E tem inclusive muitas vezes resistência à dessecação. Então esse é um nematóide que vai acabar cometendo a parte aérea das plantas e por consequência vai acabar ocasionando reduções de produtividade. De modo geral, como que eu posso controlar essas doenças do solo, então? Bom, através de medidas de manejo integrado, tá bem? Então, uso de semente sadia, uso de tratamento de sementes. Utilizar cultivares resistentes, né? Rotacionar culturas, adotar culturas que não sejam suscetíveis a esses patógenos. Eliminar restos culturais e eliminar plantas daninhas, que podem ser hospedeiras também desses patógenos. Plantas daninhas, né? A gente tem uma suscetibilidade alta de plantas daninhas, de muitas plantas daninhas, né, a nematóides. Então, elas conseguem multiplicar o nematóide, enquanto tem-se ausência, por exemplo, da cultura hospedeira. Então, a gente tem que fazer um controle adequado delas, tá, para evitar que essas doenças sejam mantidas ali na área. Plantio em condição ideal, evita principalmente os tombamentos, porque a semente consegue emergir rapidamente a partir do solo, e daí evita um período muito longo de suscetibilidade de tecidos tenros, e daí a gente reduz a quantidade de tombamento que se tem na área. Limpeza de equipamentos para evitar aquela disseminação do patógeno do solo dentro da área de cultivo. Deixar os talhões doentes para sempre manejar por último, né? Espaçamento e irrigação. Então, evitar aquelas condições de adensamento, evitar a irrigação excessiva também, para não ter umidade excessiva na área de cultivo. Pulverizações foliares, principalmente para doenças foliares e para alguns casos, como é aquela questão da esclerotínia, tá? E o uso de controle biológico, onde a gente pode fazer desde o tratamento de sementes, como utilizando bacilos, por exemplo, né, para controle biológico de nematóides, que são bactérias rizosféricas, promotoras de crescimento, produzem antibióticos, tem uma ação nematicida e nematostática, vai ajudar a planta a crescer e se desenvolver melhor. O uso do tricoderma, que vai atuar principalmente contra fungos de solo, como esclerotínia, macrofomina, rhizoctônia, né, contra a Phytophthora, contra a Pythium. Então, uma gama de fungos aí que o tricoderma consegue auxiliar no controle, tá? Também a utilização, por exemplo, de Pasteurina Chisaui para controle de nematóide do cisto da soja, né?
que ela é uma bactéria específica que vai parasitar esses nematóides, vai auxiliar no controle. Uso de fungos também, como Paecilomyces lilacinus, hoje denominado como Purpureocerium lilacinum, para o controle de nematóides. Tá? Então essas são algumas alternativas que existem também para o controle biológico, certo? E para a gente finalizar, então aqui eu coloquei uma imagem, né, fonte Saran ali, então a respeito justamente dos períodos de suscetibilidade e ocorrência das doenças ao longo do ciclo da cultura, e adicionei o fator dos nematóides, que pode ocorrer desde o início até o final do ciclo da cultura, certo? Então, tombamento, né, uma doença de início de ciclo, as doenças de final de ciclo, então podridão de fitóftora, podridão de haste, crestamento de cercóspora, mancha parda, mancha olho de rã, né, oídio geralmente mais durante o período reprodutivo, assim como mofo branco, mela, mancha de mirotécio, seca de haste da vagem, né, crestamento, as viroses, a ferrugem podendo pegar todo o ciclo da cultura, assim como mancha alva, assim como antracnose, assim como míldio também, né, mancha parda da folha, geralmente pegando mais a porção do período vegetativo, certo? Muito obrigada, pessoal, e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até logo!